A gente fica um pouco frustrado, né? Porque mesmo a gente ter feito, na minha visão, dois bons jogos, o segundo jogo foi melhor do que o primeiro, assim, coletivamente dizendo, né? Mas a gente fica frustrado porque além da derrota, você leva muito tempo para poder jogar de novo, né? Acaba perdendo um pouco aí do ritmo que é difícil, né? Só adquire com jogos. Mas a gente tem que usar isso também para ao nosso favor, né? Vamos ter um tempo maior aí para preparação, continuar os ajustes aí que tem que ser diário, né? Para que a gente minimize os erros aí no decorrer da competição e consiga a nossa primeira vitória. Ainda falando sobre o jogo da última quarta-feira contra o Grêmio, Rodrigo, por que é tão difícil enfrentar uma garotada? Olha, é difícil enfrentar qualquer time hoje em dia, é muito difícil enfrentar, né? O futebol tá muito parelho, não existe mais time bobo e uma garotada daquela ali que não para de correr, né? É muita intensidade o jogo inteiro. Eu acho que a gente suportou bem, a gente, apesar da derrota, fez um bom jogo, mas no futebol o que vale são os 3 pontos, né? A gente não conseguiu pelo menos pontuar um ponto, que era o que a gente tinha planejado, no mínimo um ponto. Mas acho que foi um jogo parelho em determinada situação da partida, mas eu acho que a gente teve um domínio maior. Infelizmente a vitória não veio, né? A gente não conseguiu, mas eu acho que o nosso nível de atuação foi um nível satisfatório. Em cima disso, em que pontos tu viu a evolução da equipe, principalmente em relação à estreia? Eu acho que em todos os pontos físicos, né? A gente sabia que iria sofrer, a gente não serve de desculpa, mas eu cheguei um pouco depois aqui, a gente teve muita dificuldade para fazer amistosos, né? Em um nível bom, um nível alto. Com todo respeito àqueles que vieram aqui nos ajudar aqui a fazer os amistosos, o pessoal do Exército, Fragata, é isso? Farroupilha. Você não consegue ter um nível, uma intensidade muito alta igual quando a gente enfrentou o Cruzeiro lá, né? Não serve de justificativa. A gente precisa tá melhorando cada dia mais, mas acaba interferindo um pouco, né? A gente agora que eu acho que a equipe está tendo uma evolução tanto física como tática, técnica, né? Que só com o decorrer dos jogos que você consegue isso, a gente ter que parar de novo prejudica, mas é como eu falei, a gente precisa intensificar os treinamentos, né? Conversar bastante também para que a gente consiga manter um nível alto aí no decorrer da competição. Contra o Grêmio, lá em Gravataí, se tivesse a oportunidade de sair jogando, né, Rodrigo? Até eu chamei a atenção na jornada o fato de que tu é um jogador que, além de marcar, é legal ali, ficou legal ali com o Thiago Gaúcho no meio. Tu és um jogador que abre espaço e sai para jogar também, né? É uma característica tua mesmo ou o Thiago que dá essa liberdade para tu chegar mais à frente? Não, além do Thiago dar essa liberdade, é uma característica mesmo, né? Eu sou um segundo volante, como eu falei na minha chegada aqui, eu sou um cara que faço essa transição do defesa para o ataque, né? Então, já tinha um tempo que eu não jogava, porque no último time que eu estava, que era do São Raimundo, eu não joguei pela Série D, né? Eu senti um pouco, mas eu fiquei satisfeito pela minha atuação, apesar da derrota, né? Mas fiquei muito satisfeito principalmente pela parte física, que eu estava um pouco com receio, porque por mais intenso que você treine, o que vai te dar o ritmo é o jogo, né? É uma situação completamente diferente, mas eu fiquei satisfeito pela minha resposta, principalmente fisicamente, e também agradecer aos companheiros pelo suporte, né, que me deram, porque não é fácil. Eu fiquei acho que mais de um mês sem jogar, você acaba sentindo, mas eu acho que principalmente na parte física eu correspondi bem. A evolução técnica, tática, ela é importante, principalmente para um trabalho a longo prazo, só que a competição é tiro curto e a necessidade de resultado, né? Como é que vocês estão encarando isso? Já há um pouco de pressão já para o próximo jogo, em função de ter marcado só um ponto em 6 que disputou?
Claro, né? A pressão existe, mas a gente, o nosso grupo é um grupo experiente e precisa lidar com isso, né? Ah, o resultado ele é para ontem, né? A gente precisa somar pontos, a gente precisa classificar. O que nos deixa, o que nos tranquiliza um pouco é, como eu falei, né? A gente teve uma evolução em todos os requisitos que uma equipe precisa ter, tática, técnica, física, e nos dá confiança para enfrentar os próximos jogos, né? Vão ser difíceis, jogar contra esses times que a gente vai enfrentar agora. A gente já viu aqui o nosso primeiro jogo, esse nível de competição para mais, mas a gente precisa lidar com esse momento que não é favorável a gente, mas que com a vitória tudo pode mudar. Um bom tempo, né? Até o jogo contra o Bagé. É melhor dar essa parada aí, até para dar uma analisada aí, o Thiago, em o que está errando, o que está faltando, o que tem que ajustar. É melhor dar uma segurada mesmo, ou vocês gostariam de ter jogado já no domingo? Seria bom jogar domingo, né? Principalmente depois você trabalhar em cima da derrota é sempre mais difícil, né? Mas é o que a gente tem. A gente foi obrigado a parar. Vai ser bom também, com certeza vai ser bom essa parada aí pra gente ajustar o que precisa ajustar e tá preparado pro dia que for o jogo. Não sei quando. Pois é, vai levar uns dias ainda, mas pode ter certeza que a gente vai aproveitar bem esses dias aí para que no próximo jogo a gente, mesmo jogando fora de casa, a gente respeita a equipe. Vai ser aqui? Então melhor ainda. Jogando aqui, a gente espera que o nosso torcedor venha, nos empurre, nos apoie, porque difícil com eles, pior sem eles, né? A gente precisa muito do apoio do torcedor. A gente entende também o lado do torcedor, que quer ver o Pelotas sempre vencendo. A gente nem sempre vai conseguir, mas a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor para que esse projeto que a gente está aqui continue caminhando. Pois é, exatamente sobre isso que eu ia te falar. Já deu foi muita correria chegar, treinar e daqui a pouco já começou a competição. Como é que foi a adaptação, assim? Como é que tu sente também teus companheiros? Muitos vieram de fora, não conheciam o clube, primeira vez estão jogando na cidade. Uma cidade que respira muito futebol. O que vocês estão achando da cidade e que já conseguiram identificar do clube, assim? Olha, eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui, né, pela estrutura que o Pelotas tem, pela quantidade de torcedor, eu venho nos últimos anos aí eu joguei no Norte, no Nordeste, onde o pessoal também é bem apaixonado pelo futebol, né? Eu tô muito feliz aqui, cara. Eu abracei a causa, né? Espero ser útil aqui, como todos nós que estamos aqui, a gente tenha consciência o quanto é importante essa nova etapa que o Pelotas está enfrentando aí de ressurgir, né? Como eu falei na minha chegada, muitos anos fora de competições nacionais aí de grande porte. Então a gente precisa de novo resgatar isso, né? Com a união de todos aí, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Não é fácil, porque você começar do zero de novo, né? Esse campeonato que a gente está disputando aí, por mais que muitos não dê valor, mas é um campeonato muito difícil, né? Você joga contra times aí que já vem jogando um certo tempo junto, mas a gente precisa passar por cima de tudo isso aí, resgatar essa paixão do torcedor, que ela não acaba, mas acaba se esfriando um pouco pela condição que o clube se encontra hoje, né? Por tudo que representa o Pelotas, e infelizmente hoje a gente, e eu me incluo porque tô aqui hoje em dia, a gente está fora de uma primeira divisão do Campeonato Gaúcho, não está disputando um calendário o ano todo, com no mínimo uma Série D, uma Copa do Brasil, enfim. A gente precisa resgatar isso de novo. Claro que o foco do Pelotas é ficar entre os dois, tem tempo para isso, né? Mesmo que tenha começado apenas esses 6 primeiros pontos, conquistado apenas 1.
mas a Federação Gaúcha abriu espaço, abriu a possibilidade do terceiro colocado, que até então não tinha, de classificar para a próxima fase. Terceiro da chave do Pelotas contra o terceiro da outra chave disputar uma vaga. Isso, de repente, tira uma certa pressão de vocês, dá um certo alívio no grupo, de repente, se não der os dois, tem a possibilidade ainda do terceiro entrar? Olha, tem que dar, né? Assim, a gente precisa buscar o primeiro lugar, porque tem uma certa vantagem na segunda fase, né? Eu vou repetir aqui o que eu falei quando eu cheguei. Eu respeito todas as equipes que estão hoje na disputa, mas o Pelotas é muito grande e a gente precisa conseguir alcançar essa primeira posição que nos traz uma certa vantagem na segunda fase da competição. Não é fácil, mas a gente precisa, e a gente está trabalhando duro, forte aí dia a dia para que consiga alcançar essa primeira posição. Certinho? Gente, obrigado.